Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso canal de Matemática com o professor Nelson Amado. Nessa aula de hoje a gente vai abordar o tópico de probabilidade. A gente vai entender um pouco o que é a probabilidade, tá? E as principais propriedades por trás do cálculo de probabilidade. Inicialmente a gente precisa então definir o que seria a probabilidade. Eu gostaria de escrever aqui a definição de probabilidade sendo como a chance que um evento qualquer tem de ocorrer, tá? Então vamos colocar aqui a chance que um evento tem de ocorrer, tá? O que seria a ideia de evento e o que eu quero dizer com a chance que esse evento tem de ocorrer? Quando a gente faz o nosso estudo da análise combinatória, lembra que a gente passa a estudar o número de possibilidades que um evento tem de acontecer. E aí, o que eu quero dizer com o número de possibilidades que alguma coisa pode acontecer? Quando a gente diz alguma coisa, a gente pode relacionar muito bem o nosso cotidiano. E aí eu digo o que eu quero saber de quantas maneiras distintas, e esses exemplos são super tradicionais dentro de sala de aula, então de quantas maneiras distintas eu poderia acabar me vestindo para essa aula aqui de hoje, de quantas maneiras distintas eu poderia organizar aqui meu setup para a aula de hoje, de quantas maneiras distintas eu poderia escolher as cores que eu vou utilizar aqui para a nossa aula de hoje. Inicialmente estou utilizando, se você reparar, apenas o azul aqui do lado direito para poder ter meu nome, professor Nelson Amado, aqui o vermelho, o preto, aqui um pouquinho mais embaixo. Então, a ideia da análise combinatória é estudar o número de possibilidades que o evento tem de ocorrer. Na probabilidade, a gente vai estudar qual é a chance que ele vai ter de ocorrer, tá? Quais seriam as probabilidades de que aquele evento de fato ocorresse. E quando a gente define um evento, a gente define o evento sendo de fato algo que vai acontecer. Então, se eu vou escolher uma roupa, né? E aí eu quero saber qual é o número de possibilidades que eu posso me vestir, eu tenho que basicamente fazer um levantamento em relação às blusas, calças, sei lá, camisetas, tudo que eu tenho ali para poder saber de quantas maneiras distintas eu posso me vestir. E qual seria a chance de, nessa aula hipotética, eu me vestir dessa blusa preta? Tá? Então, a probabilidade que ela estuda é isso, é a chance que o evento tem de ocorrer. Quando a gente define, então, a probabilidade, a gente vai definir ela sendo basicamente como a razão, tá, entre o número de casos favoráveis, que eu gosto de definir, sobre o número de casos totais. Então, vou colocar aqui a probabilidade de um evento A qualquer de ocorrer, tá, como sendo a razão entre o número de casos favoráveis, e já vou explicar o que a gente define como casos favoráveis, número de casos favoráveis, sobre o número de casos totais ou possíveis, tá? Eu vou explicar a diferença entre os dois. Se eu quero basicamente estudar de quantas maneiras distintas eu posso me vestir, eu tenho o total de casos desse determinado evento, né? Que seriam todas as possíveis maneiras que eu tenho de me vestir. Isso a gente define como casos totais ou casos possíveis. Já o que me favorece é que eu me vista usando essa blusa preta. Vamos chamar isso de casos favoráveis. Então, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais vai me dar a probabilidade que o evento tenha de ocorrer. Esse número de casos totais, dentro da própria parte do estudo da probabilidade, é definido como espaço amostral, tá? Então, vou até colocar aqui um conceito que é importante que vocês conheçam, que é número de casos totais, ele pode ser chamado de espaço amostral, tá? É a quantidade de elementos que o nosso espaço amostral possui. O que é o espaço amostral? Eu vou pegar e eu vou escolher uma roupa para me vestir no dia de hoje. E aí dentro do espaço amostral eu vou colocar todas as possíveis opções que eu tenho para me vestir hoje. Então se eu tenho uma blusa preta, ela entra no espaço amostral. Se eu tenho uma blusa amarela, ela vai entrar no nosso espaço amostral. Se eu tenho uma blusa verde, azul, lilás, todos os possíveis resultados que a gente tem entram no nosso espaço amostral. Então o espaço amostral é um conjunto, tá? E a gente define ele sendo como um conjunto de todas as possibilidades, tá? E o conjunto de todas as possibilidades. Vou digitar aqui. Na verdade, estou escrevendo, né? Conjunto de todas as possibilidades. Tomara não estar em cima da câmera. Então, quando eu escolhi o evento, deixa eu terminar aqui de escrever, né? Possibilidades. Quando eu escolhi o evento me vestir, qual será o meu espaço amostral? Eu tenho dentro do espaço amostral todas as possíveis opções de camisa que eu quero vestir, todas as possíveis opções de calça que eu quero vestir, todas as possíveis opções de tênis, tá?
A quantidade de elementos que eu tenho dentro daquele espaço amostral é o que a gente vai definir como número de casos totais, tá? Número de casos favoráveis é o que me interessa, é o que eu quero que ocorra, tá? É o que me interessa, vou colocar assim, o que interessa. Só para a gente poder diferenciar. Geralmente, vocês vão ver que esse tipo de exemplos envolvendo a probabilidade está muito associado a lançamentos. E quando a gente diz lançamento, é lançamento de dados, tá? Lançamento de moeda. E num lançamento de um dado qualquer, quando você pega um dado, aquele tradicional que vocês podem utilizar tanto para o banco imobiliário como para qualquer outro tipo de brincadeira, ele possui 6 fases. E no lançamento de um dado, o espaço amostral são todos os possíveis resultados. Então, vou colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo, lançamento de um dado. Quando a gente vai fazer o lançamento de um dado, qual seria o nosso espaço amostral? Nosso espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades, concorda? E aí, nesse caso, que possíveis opções eu posso ter no nosso espaço amostral? Eu posso que um dado, quando eu lançar, saia a face com o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, inclusive o número 6. Então, no lançamento de um dado, o que a gente vai definir como o espaço amostral dele, e o espaço amostral, a gente usa uma letra do alfabeto grego para representar. Geralmente a gente representa com essa letra aqui, tá? Vai ver que na grande maioria de livros a gente usa essa letra para representar. Qual seria o nosso espaço amostral? Seria o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Gente, é importante que vocês percebam que quando a gente usa o exemplo de lançar um dado, tá? Um dado qualquer, e nesse caso a gente considera aquele dado tradicional de 6 faces. Existem alguns tipos de brincadeiras e alguns tipos de jogos que precisam de dados de mais do que 6 fases. Tem alguns que têm 8 fases, tem outros dados que têm 20 fases. Dependendo do tipo de brincadeira ou jogo que você está participando, um dado pode chegar literalmente até 20 fases, 20 números ali. São mais tradicionais em RPG, né? Mas a ideia é que quando não seja um dado tradicional, ele me dê informações o suficientes para que eu consiga desvendar qual é o nosso espaço amostral. Nosso espaço amostral, nesse caso, estou considerando um dado tradicional, sendo apenas os números de 1 até 6, tá? É o que eu chamei de espaço amostral. Vamos definir um evento, para a gente calcular a probabilidade que esse evento teria de ocorrer. O que a gente vai definir? Eu quero que saia a data do meu aniversário. Então, evento, vou definir como um evento que saia a data do meu aniversário. Então, data, o dia, né? Porque não tem como sair a data, né? Dia do meu aniversário. Quero saber qual é a probabilidade de eu lançar um dado qualquer e sair como resultado o dia do meu aniversário. Então, esse seria o nosso objetivo. Tá, beleza. Então, qual é o meu dia do aniversário? É o dia 6. Então, eu escolhi hipoteticamente que fosse um desses 6 números. É literalmente o dia 6, então é possível sair. Então, o que a gente vai definir como a probabilidade desse evento ocorrer? Vou escolher uma outra cor aqui, uma cor verde. A probabilidade do evento A ocorrer, que é meu aniversário, vai ser igual à razão entre o número de casos favoráveis. O que me interessa? Que saia o número 6. Então, quantas opções de resultados favoráveis eu tenho? É apenas uma opção, que é o número 6. Então, uma chance, tá? Uma. Em quantas rodadas? Bem, já que eu vou apenas lançar o dado, o número de casos totais seriam todas as fases daquele dado. Então, quais opções de resultado eu poderia ter? Os números de 1 até 6 mesmo. Então, seria 1 em 6. Calculei a probabilidade. E a gente define a probabilidade como sendo a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Claro que eu vou trazer algumas aulas de exercícios mais voltadas para vestibulares, para vocês verem como é que isso pode ser cobrado numa determinada prova, mas eu estou por enquanto te dando uma base sobre o que a gente define como probabilidade. Aqui é importante que você perceba algumas propriedades envolvendo a probabilidade. Primeira propriedade, vamos enunciar aqui algumas propriedades. Propriedade de número 1. Qual vai ser a nossa primeira propriedade? Já que a probabilidade é uma razão, tá? Deixa eu escrever aqui propriedade, né? Propriedade. Já que probabilidade a gente define sendo uma razão, seja uma fração qualquer, a primeira propriedade que a gente vai definir é que necessariamente a probabilidade tem que me dar como resultado um número entre 0 e 1. Então, a probabilidade de um evento qualquer ocorrer, primeira propriedade, né, é sempre um número entre 0 e 1. A probabilidade do evento ao ocorrer será sempre um número entre 0 e 1.
Por que entre 0 e 1? Porque a gente não vai conseguir encontrar números de casos favoráveis maiores do que o número de casos totais. Necessariamente, a quantidade de casos favoráveis, ele é um subconjunto do nosso espaço amostral, então ele é um pedaço do que estiver lá dentro, tá? Não tem como ter mais casos favoráveis do que casos possíveis, não existe essa hipótese. Você lista todas as possibilidades, dentro de todas essas possibilidades não tem como ter um número que seja menor do que, maior do que os nossos casos totais, então necessariamente é sempre um número entre 0 e 1. A probabilidade ela não precisa ser escrita na forma de número real, tá? Ela pode ser escrita também na forma de porcentagem, então quando a gente define como porcentagem, vai ser um número entre 0 e 100%, e lembra que porcentagem a gente define que é uma fração, tá? Então ainda continua sendo um número entre 0 e 100, coloquei aqui, tá? Então a probabilidade necessariamente um número entre 0 e 1, o menor valor possível que a gente vai encontrar é 0, que quando não tem chance nenhuma de ocorrer, maior valor possível que a gente vai encontrar é 1, que quando é 100% de chance daquele evento ocorrer. Segunda propriedade importante, se o evento, se aquele determinado evento que a gente estiver trabalhando tiver vários espaços, várias possibilidades dentro do seu espaço amostral, a soma de todas as possibilidades é sempre igual a 1. O que eu quero dizer com isso? Lembra do lançamento de um dado? Qual era a chance de sair 1? Era 1 em 6. Qual era a chance de sair 2? Poxa, também é 1 em 6. Qual é a chance de sair 3, sair 4, sair 5, sair o próprio 6? Então, quando a gente pega um evento qualquer, tá? E ele é separado por etapas, né? Que a gente costuma dizer, quando a gente pega e desmembra melhor o nosso espaço amostral, quando a gente pega e avalia cada um dos eventos que pertencem ao nosso espaço amostral e soma todas as probabilidades, o resultado que a gente sempre vai encontrar vai ser o número 1. Então, a soma de todas as possibilidades que um espaço amostral tem de ocorrer é sempre igual a 1. A gente coloca aqui, tá? Essa propriedade eu gosto de mostrar mais ela na prática, tá? Porque às vezes quando a gente lê ela parece um pouco confusa. Você pode estar se perguntando nesse momento, tá, mas não faz muito sentido. É porque se eu calcular a chance de sair 1 no dado e somar com a chance de sair 2, depois pegar e somar com a chance de sair 3, pego e somo com a chance de sair 4, somo com a chance de sair 5 e somo com a chance de sair 6, a soma de todos esses valores eu sempre vou encontrar valendo 1. Na prática, essa propriedade costuma fazer um pouquinho mais de sentido, tá? Terceira propriedade envolvendo a probabilidade. Eu vou mostrar essa propriedade um pouco mais na prática, mas já quero que vocês deixem anotado no caderno de vocês, que é a probabilidade do evento complementar. Lá dentro do estudo de conjuntos, tá? Se você estiver assistindo essa aula aqui, você pode procurar no meu canal ali a ideia de conjuntos, tá? O complementar do conjunto A, geralmente a gente representa com A tracinho em cima, tá? E a probabilidade de um evento complementar qualquer é igual a 1 menos a probabilidade do evento A. A probabilidade do complementar, tá? Uma outra maneira de colocar isso aqui, tá? Seria ao contrário, tá? A probabilidade de um evento A ocorrer é sempre igual a 1 menos a probabilidade de seu complementar. Essa ideia ela fica mais simples se eu mostrar para vocês através de diagrama. Tá? Lembra que o diagrama de conjuntos é chamado de diagrama de Venn-Euler e geralmente é representado por uma bolinha. Vou usar uma ameba para a gente poder representar. E a gente tem um evento A aqui dentro dessa amebazinha. E pelo que a gente acabou de ver ali em cima, a probabilidade do evento A ocorrer seria essa região aqui de vermelho. Tá? O que eu acabei de definir como complementar? Lembra, isso está lá na teoria de conjuntos, não vou aprofundar muito na ideia de complementar. Complementar é toda essa região aqui que está do lado de fora. Tá? Que não pertence a ele, que é o que falta para ele virar a ameba grandona. Tá? E aí essa propriedade ela faz muito mais sentido na prática, mas eu quero tentar fazer uma ilustração para ficar claro até para vocês, tá, gente? Então, o que eu tenho aqui? Essa nossa grande ameba, tá? Nossa grande ameba. E aí, nesse caso, você vai poder reparar que se eu pegar tudo, que é 1 é sempre tudo, e tirar a região de azul, você pega tudo, tá? Todo o nosso desenho inteiro, e você literalmente apaga toda a região de azul, você vai sumindo com toda a região de azul,
que acaba sobrando? A própria região de vermelho, que é o que a gente define como probabilidade complementar. Se você calcula o total, que é 1, e tira o que não te interessa, sobra a região de vermelho, que é o que eu quero, tá? Então aqui eu costumo até colocar aqui um teste um pouco mais didático, que é a probabilidade do evento A ocorrer é igual a 1 menos o que não interessa, tá? E aí isso costuma ser mais interessante visto na prática, igual eu mostrei agora no desenho para vocês, mas vocês podem colocar assim. Tem alguns exemplos de probabilidade que o cálculo ele fica mais simples utilizando essa propriedade do que necessariamente a gente calculando de fato qual é a chance que esse evento tem de ocorrer, tá? Mas essa aqui seria a propriedade do evento complementar. Ela é muito utilizada em vestibulares, tá? Então vocês vão ver na nossa aula de exercícios que ela é muito importante na parte de questões de vestibulares, tá? Ela costuma cair bastante. Então, ela é basicamente o que vai me ajudar a calcular alguns casos em que se tornam muito trabalhosos o nosso cálculo normal, tá? A gente usa a propriedade do evento complementar. Sempre que surgir nas nossas aulas, eu volto aqui e mostro para vocês como é que ela se aplica na prática, tá? Mas eu acho que o jeito didático que eu fiz aqui da nossa ameba para representar para vocês foi o suficiente até para ajudar na explicação. Então, na primeira propriedade, eu coloquei só que a probabilidade vai ser sempre um número entre 0 e 1, tá? A gente nunca encontra uma probabilidade maior do que 1, nem menor do que 0. A segunda é que se eu somar todas as probabilidades dos eventos dentro de um espaço amostral, sempre vou encontrar um como resultado. E a terceira é que a gente define de propriedade do evento complementar. A ideia de complementar, ela está toda explicada numa outra aula sobre conjuntos, não quero focar tanto no complementar, mas acho que pelo próprio desenho vocês conseguiram entender com a ideia do complementar, que é pegar e calcular a probabilidade sendo 1 menos o que não me interessa, tá? Essa seria a nossa terceira propriedade envolvendo a probabilidade. Vamos fazer um outro exemplo aqui, envolvendo probabilidade, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Exemplo. Lançamento de um dado não viciado. Qual é a probabilidade? Resultado obtido ser primo. Coloquei aqui. No lançamento de um dado não viciado, qual é a probabilidade do resultado obtido ser um número primo? Beleza. Aí, geralmente, questões envolvendo probabilidade costumam trazer um pouco mais de dificuldade para a grande maioria de pessoas. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você tem esse tipo de dificuldade, é na interpretação do enunciado. E aqui, quando eu quero a probabilidade do número obtido ser primo, exige um conhecimento anterior à própria probabilidade, que é o que é um número primo. Quando a gente define o nosso espaço amostral do lançamento de um dado, lembra que o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. E aí o espaço amostral do lançamento de um dado seriam os números de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dentro desses 6 números, quais desses números são primos? Ora, número primo é aquele que possui 2 divisores naturais. O número 2 possui 2 divisores naturais, é um primo. O número 3 possui 2 divisores naturais, também é um primo. E o número 5 possui apenas 2 divisores naturais. Então, os números que são considerados sendo primos seriam apenas o número 2, o número 3 e o número 5. Então, qual seria a probabilidade de eu pegar e lançar um dado qualquer, um dado não viciado? E essa ideia do dado não viciado a gente vai ver posteriormente em aulas que envolvem espaços amostrais não equiprováveis. Vou explicar isso tudo com calma, porque ele tem que me dizer que o dado é não viciado, tá? Então, nesse caso, qual seria a probabilidade do nosso evento ocorrer? A probabilidade do evento A ocorrer seria um número de casos favoráveis, que são 3, dividido pelo número de casos totais, que eu tenho 6 opções. E 3 sobre 6 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Se eu simplificar em cima e embaixo por 3, eu encontro 1 sobre 2. Então, a probabilidade de eu pegar um dado qualquer, no caso, ver como resultado um número primo, seriam 3 das 6 chances, né? E aí, 3 em 6 seria 50%. Então, uma outra maneira de a gente escrever o nosso resultado seria 50%. Tá? Então, eu encontrei aqui o nosso resultado. Tá? Isso aqui é uma aula apenas um pouco introdutória, tá? Não quero também
acabar deixando ela muito grande para que vocês entendam conceitos iniciais sobre probabilidade, tá? Então, por enquanto, estou definindo o que é probabilidade, mostrando um pouquinho sobre as propriedades, o que a gente define como espaço amostral. Fiz até dois exemplos para vocês terem uma ideia de como é que a gente trabalha com a ideia de probabilidade, tá? Nas próximas aulas, a gente vai ver qual é a ideia de lançamentos sucessivos, probabilidade de eventos sucessivos, e a gente vai também trabalhar outros tipos de probabilidade que a gente precisa estudar para uma prova de vestibular. Então já deixo, por favor, que peço para você o seu like, curte aqui o seu vídeo, não deixe de se inscrever, tá? Deixe um comentário aqui se você gostou dessa aula, se você achou ela tranquila, bem introdutória, bem tranquila. E aí, na descrição, vou deixar também o link para o meu canal do Telegram, onde eu vou avisar de cada aula que estiver surgindo e estiver lançando aqui no canal, tá bom? Então, nas próximas aulas a gente já vai aprofundar em outros conceitos envolvendo probabilidade. Por hoje é só. Espero que tenha gostado dessa aula de hoje. Não deixe de curtir, se inscrever e, é claro, ativar o sininho para você receber com antecedência cada das próximas aulas que vierem a surgir no nosso canal. Forte abraço a todos, nos vemos em breve.